Olá, estamos na parte 3 do capítulo 14, Interpretação de Sonhos. Como vimos, a interpretação de sonhos é uma arte intensamente pessoal. É o próximo passo vital do sono sagrado, assim como o é a identificação de sonhos importantes. Este capítulo e o seguinte fornecem o direcionamento para determinar as mensagens de seus sonhos. O trabalho pode parecer amedrontador. Logo, entretanto, você vai descobri-lo como uma parte muito recompensadora da sua vida. Subtítulo: Tipos de sonhos. Examinamos diversos tipos de sonhos no capítulo 1. Aqui, para fácil referência, vou resumir a informação e fornecer dicas de como determinar a natureza do seu sonho. Subtítulo: Sonhos naturais. Esses sonhos são estranhos, sonhos de desejos ou reprocessamento dos eventos do dia. Na psicanálise é chamado sonho de conteúdo reprimido. Cenas de filmes ou programas de televisão que a gente recentemente tem assistido, fragmentos de livros e artigos de revistas recentemente lidos, eventos positivos ou negativos que voltam para nos assombrar. Tais sonhos dificilmente precisam ser analisados, entretanto, eles devem ser registrados em nosso diário de sonhos. Nem todos os sonhos, mesmo aqueles obtidos durante o sono sagrado, carregam dentro de si uma mensagem profunda. Algumas vezes, nossas divindades não podem nos responder imediatamente, e sonhos naturais e divinos podem ocorrer na mesma noite, assim como a sequência, projeção após sonho, também é comum. Alguns sonhos são pouco mais do que a mente, aumentando as atividades de vigília durante a noite. Sonhos naturais podem ser facilmente identificados pelos eventos e personagens que surgem neles. Subtítulo: Memórias de projeção astral. A maioria das antigas culturas aceitava o conceito de que, durante o sono, a alma humana escapava do corpo e viajava à vontade pelo tempo e espaço. Esse fenômeno é conhecido pelos ocultistas ocidentais como projeção astral ou viagem da alma. Sonhos baseados em memórias de projeções astrais podem incluir visitas a outros planos de existência, voar, a visão de antigos templos, igrejas, cenas não terrenas. Eles são de natureza fantástica, incomum, não relacionada às nossas vidas diárias. As memórias de projeção astral na forma de sonhos são muito comuns na infância. A maioria dos adultos perde essa habilidade à medida que amadurecem, embora alguns continuem a se lembrar conscientemente de suas projeções astrais. Para determinar se um sonho é, na verdade, uma lembrança de uma jornada astral, analise o seu conteúdo emocional, símbolos, localização e outros fatores. Tenha em mente que o plano astral é frequentemente conhecido como o plano da ilusão, e tais sonhos não podem ser considerados relevantes, mas aqui eu acrescento, não devem ser considerados relevantes a título de análise simbólica.
tá? Onírica, mas eles são muito importantes. E o próximo livro do nosso clube vai tratar justamente desse tema, projeção astral. Não percam. Sonhos telepáticos, subtítulo. Mensagens de outras pessoas recebidas em sonhos devem ser muito claras e não demandam interpretação. Você pode, entretanto, desejar chamar a pessoa no dia seguinte e perguntar: o que foi? Subtítulo: Sonhos proféticos. Sonhos proféticos são enviados por nossas divindades pessoais. Eles contêm mensagens referentes ao nosso futuro imediato e são, sim, sonhos divinos. Subtítulo: Sonhos psíquicos. Sonhos psíquicos diferem dos sonhos proféticos, pois a fonte de informação é a nossa mente subconsciente. Esses sonhos se relacionam a eventos futuros de forma simbólica ou perfeitamente clara. Durante o sono, essa informação psíquica é facilmente colocada na forma de sonho. A maioria dos sonhos desse tipo tende a ser negativa, mas alguns são positivos. Uns poucos de desejos, que podem ser mascarados como sonhos psíquicos. Após ter identificado corretamente vários sonhos psíquicos, que serão provados pelo futuro, você reconhecerá a sua natureza. Tais sonhos devem ser cuidadosamente analisados para descobrir as suas mensagens subjetivas. Sonhos divinamente inspirados. Subtítulo: Estes são apenas isso, enviados pelos mensageiros para um propósito específico. Eles podem chegar espontaneamente ou durante o sono sagrado. Eles podem incluir avisos, conselho, mensagens de conforto ou respostas a questões específicas. Para determinar se um sonho é de inspiração divina, vamos aqui no próximo capítulo 15, tá? Que vai tratar só sobre isso. Sonhos seriais, subtítulo. Todos nós já tivemos esses sonhos. A maioria dos sonhos consiste, na verdade, de uma série de episódios. Qualquer combinação de sonhos citada antes pode ser vivida em sequência em uma única noite. Assim, você pode ter um sonho de realização de desejo, um sonho psíquico e um sonho contendo uma mensagem divina, tudo na mesma noite. Sonhos separados que ocorrem durante uma noite podem ou não estar relacionados. Considere os sonhos seriais individual e coletivamente. Subtítulo: Interpretação pessoal de sonhos. Dos tipos de sonhos descritos anteriormente, apenas os proféticos, psíquicos e divinamente inspirados precisam ser analisados, embora a informação a seguir possa ser utilizada em todos os tipos de sonhos. Este é meu plano de interpretação de sonhos pessoal, coloca o autor. Número 1. Comece logo após registrar o seu sonho. Número 2, determine o tipo de sonho. Número 3, faça uma lista de símbolos do seu sonho. Número 4, consulte seu livro de sonhos pessoal, que é justamente o seu diário de registro de sonho. E 5, descubra a mensagem do sonho.
aí pronto, né? A gente pode se dar por feliz se conseguir cumprir essas 5 etapas aí. Subtítulo: comece logo após registrar seu sonho. É melhor não demorar a interpretar seu sonho. Analisar a mensagem enquanto o sonho ainda está bem vívido em sua mente, e pode muito bem fornecer aí uma percepção mental adicional. Subtítulo: determine o tipo de sonho. Baseado nisso, determine se o sonho deve ser interpretado. Alguns sonhos não precisam de interpretação. São o que os havaianos chamam de claros ou diretos. Apenas sonhos simbolicamente complexos é que requerem interpretação. Subtítulo: faça uma lista de símbolos de sonho. Estude cada aspecto do sonho para revelar os seus símbolos e natureza interior. Faça uma lista dos símbolos importantes em um pedaço separado de papel, na ordem em que eles foram recebidos durante o sonho. Inclua ações, palavras, incidentes e pessoas que aparecerem no sonho, mas também inclua o seguinte: tom emocional. O sonho foi alegre, pacífico, contemplativo, excitante, apavorante, elevador de moral, refrescante, estressante, espiritual, secreto. Determinar a natureza emocional do sonho, se foi um sonho positivo ou negativo, apesar das atividades que ocorrerem dentro dele, pode ser uma grande influência na interpretação do sonho. Localização. O sonho foi em casa, num templo, um campo, um gramado, um deserto, no mar, ao lado de um rio, poço ou fonte, em uma caverna, em um lugar público, em um lugar conhecido, desconhecido, doméstico, estrangeiro. Você já visitou o lugar em estado de vigília ou apenas em sonhos? Parecia não haver um lugar? Se sim, qualquer símbolo que tenha aparecido pode ser de grande significado. A localização pode ou não ter um efeito aí na interpretação do sonho. As mensagens mais profundas podem ser recebidas nos lugares mais improváveis. Hora do dia e fenômenos celestiais. Foi ao amanhecer, de manhã, durante o dia, entardecer, noite. A lua estava visível? Se sim, qual fase? Havia um eclipse solar ou lunar? Você viu um arco-íris? Arco-íris lunares? Luzes boreais ou bolas de fogo? Forças elementais estavam chovendo, por exemplo, estava chovendo? Uma chuva torrencial? Uma tempestade? Estava ensolarado, estava encoberto, nevando, com neblina, bruma, geando, ventando. O orvalho cobria as plantas. Havia relâmpagos no céu. E você ouviu trovões? Estava úmido, seco, frio, quente. Havia terremotos, enchentes, furacões e tufões. Seu estado pessoal também importa. E isso também deve ser levado em consideração. Sua saúde, emoções, relacionamentos, finanças,
podem afetar dramaticamente a interpretação de sonhos. Outros símbolos. Registre todos os símbolos presentes no sonho. Palavras, ações, atividades, árvores, plantas, flores, animais, pássaros, comida, água, líquidos, fogo, destrutivo ou aconchegante, sangue, números, círculos, figuras geométricas, pedras, cores, montanhas, cavernas, torres, seres alados. Um grande número de outros símbolos importantes que estão aqui no apêndice 1, a gente vai ler logo mais. Movimentos deliberados da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, ou os seus ou de animais e outros, ou seja, os movimentos podem ser os seus ou de animais e outros. Também devem ser registrados, porque na essência tudo o que for visto, ouvido ou que ocorre durante um sonho é um símbolo de sonho. Consulte seu livro de sonhos pessoal. Como discutido no capítulo 8, a maioria dos livros publicados sobre sonhos é de pouca valia. Entretanto, alguns catálogos de interpretação de sonhos serão tremendamente valiosos quando você começar a decifrar as mensagens da noite. Estes, idealmente, serão coletâneas de símbolos pessoais relacionados à religião, práticas espirituais, profissões, hábitos, padrões de vida, status dos relacionamentos, experiências passadas e assim por diante. Uma vez que estes símbolos têm significados altamente individuais, devemos criar os nossos próprios livros de sonho. Tá? Então, faça lá no finzinho o seu glossário ali de símbolos que são só seus, tá? Porque realmente eles podem diferir muito dos dicionários padrão. Subtítulo: Criando o seu livro de sonhos. Este é um processo simples. Compre um caderno do tipo colecionador, aqueles em que você pode mudar a ordem das folhas, e coloque umas 100 folhas de papel. Para fazer essa primeira entrada, pense em um símbolo que tenha um impacto pessoal poderoso e que apareça com frequência em seus sonhos. Quase um livro vermelho do Jung. Registre esse símbolo no topo da página e em letras grandes. Rapidamente escreva as primeiras associações que vierem à sua mente enquanto olha para o símbolo. Não censure, não se censure, escreva. Limite cada associação a uma ou duas palavras. Use uma página para cada assunto e mantenha as páginas em ordem alfabética. Adicione páginas com novos símbolos à medida que você tenha tempo e inclinação, porque um estudo é um autoconhecimento assim valoroso que a gente adquire daqui, viu, pessoal? Eventualmente você pode descobrir que registrar seus símbolos e associações é uma iluminadora aventura na autodescoberta. Seja explícito, seja conciso, não se censure, não minta, especialmente isso, não aumente, né? Sonhei ali com uma sardinha e, na verdade, né, no sonho vira uma raia, uma baleia.
Não censure, não minta e não escreva o que você pensa que deve escrever, Escreva o que é de fato que você viu. Mesmo que você diga, eu sou louco, pervertido, não importa o que você de fato viu. Se o mar representa um útero para você, registre-o como tal. Se você está em um relacionamento abusivo, não registre felicidade, amor, carinho, casamento e saia do relacionamento o mais rápido possível, ele acrescenta. Se você relaciona hospitais com morte em vez de cura, remédios, limpeza e descanso, coloque isso também. Apenas uns poucos símbolos importantes que você pode querer interpretar em seu livro de sonhos incluem aqueles listados sob outros símbolos. Também inclua todos os símbolos diretamente relacionados à sua divindade pessoal. Isso consta no capítulo 10 e também no apêndice 1, que vamos ler logo mais. De início, a tarefa de registrar centenas de símbolos e seus significados pode parecer muito assustadora, mas é precisamente o oposto. Escrever uma palavra no topo da página e segui-la com 10 ou mais palavras que venham à sua mente relacionadas com a primeira não deve requerer mais do que 15 minutos. Gastar um quarto de hora a cada dia com esse projeto permitirá que você rapidamente crie o seu livro de sonhos. Dentro ali de um ano você pode ter mais de 300 páginas e logo precisará comprar um outro caderno. Você pode experimentar algumas dificuldades em determinar o significado de certos símbolos enquanto cria seu livro de sonhos. Pode nunca ter pensado conscientemente sobre animais, cores e objetos em termos simbólicos. Tudo bem, se a informação for necessária, você eventualmente a conseguirá da sua mente subconsciente. Sua primeira entrada pode se parecer com o seguinte. A entrada que ele se refere aqui é de informação no livro de sonhos. Azul. Azul no seu sonho tem a ver com... aí você vai discorrer sobre isso. Oceano, emoções, viagem, golfinhos, enjoo por causa do mar, profundidade, mente subconsciente, mente psíquica, Afrodite, botas, purificação e sal. As primeiras associações que você registrar, elas estarão entre os seus mais potentes símbolos de sonhos. As demais talvez nunca apontem para o significado inerente do sonho. Isso é verdade porque, quando registramos nossas associações simbólicas, a mente consciente logo se intromete e substitui associações vindas da mente subconsciente. Associações vindas da mente subconsciente com as associações conscientes. Se esse exercício é levado adiante regularmente, você irá compilar uma coleção compreensível de símbolos de sonhos e seus potenciais significados. Este é o livro de sonhos mais valioso que você pode ter. Eu falo por experiência própria. Primeiro dicionário de sonho que eu vou ali consultar para decifrar os meus sonhos, né? São os que eu própria escrevi. Já alguns, já estou no meu 3º volume. Se esse exercício é levado adiante, gente, regularmente vocês irão compilar uma coleção compreensível de símbolos de sonhos e seus potenciais significados.
Este é o livro mais valioso que você pode possuir. Não é apenas um registro, mas é parte de você, tirado dos níveis mais profundos da sua mente subconsciente e trazido à luz do dia para auxiliá-lo em sua vida diária. Nossos livros de sonhos são registros intimamente pessoais de nossa linguagem simbólica. Como tais, eles devem ser tratados com respeito e escondidos dos olhos de outras pessoas, né? Que podem acabar ridicularizando, debochando, até mesmo parceiros de vida, né? Esposas e maridos que, sabe, não dão muito valor a isso, a não ser, claro, que você queira partilhar cada aspecto do ser, da sua vida e dos seus sonhos. Subtítulo: Consulte seu livro de sonhos. Procure pelos símbolos do sonho em seu livro de sonhos. Estude as associações listadas e determine sua relevância dentro dos sonhos. Consultar livros de sonhos pessoais não é simplesmente uma questão de procurar um símbolo. Todos os símbolos devem ser vistos dentro de um contexto maior do sonho. Subtítulo: Descubra a mensagem do sonho. Você tem agora uma grande riqueza de informações. É hora de juntá-las como um quebra-cabeças para determinar o quadro maior do sonho. Então aqui vão algumas dicas. Compare todos os símbolos. Eu digo todos os símbolos, desde o mais insignificante ao mais ressaltado. Compare-os, busque ligações. Os símbolos maiores devem contar uma história de algum tipo. Então estude as associações em seu livro de sonhos. Leve em consideração tudo o que discutimos antes. Confie na sua intuição. A intuição pode ser um aliado inestimável na interpretação de sonhos. Nossa mente subconsciente, psíquica, é no fim das contas a origem de todos os sonhos não divinos. Devemos ouvir se eles falam durante a interpretação. Eles podem nos fornecer a última peça do quebra-cabeças. Resista em bloquear uma mensagem de sonho. Não lute contra o processo, trabalhe com ele. Considere uma aventura de descoberta. Coloque seu melhor chapéu de Sherlock Holmes e permita que a mensagem do sonho se torne clara. Se você começar a ver algo que o assusta, feche os olhos. Respire profundamente por uns poucos momentos, então siga em frente. Você pode pensar que nunca irá descobrir uma mensagem de sonho específica, então relaxe e comece novamente. Escreva a sua interpretação. Você pode fazer isso em seu diário de sonhos, diretamente sob o sonho, ou em um livro separado, deixado apenas para esse propósito. E faça-o da forma mais explícita possível. Subtítulo: Examine a interpretação do sonho. Eu recentemente tive um sonho que pode servir de exemplo desse processo de interpretação, diz Scott Cunningham. O que se segue é o registro do sonho, feito às 6h30 da manhã, na quarta-feira, dia 18 de março de 1992. Ele escreve: dia em uma planície gramada, tempo quente e com sol. Eu me sentia maravilhosamente bem. Observava um grupo de mulheres
que estavam criando estruturas como grinaldas grandes feitas de grama seca, mas maleável. Homens e mulheres deviam passar através dessas estruturas. O grande segredo era que ninguém deveria saber que elas eram feitas pelas mulheres. Ou do que eram feitas. Mais tarde, observei essas mulheres criando objetos ovoides de urdidura incrivelmente delicada com esse mesmo material, tecendo a grama com grande agilidade entre suas mãos para formar vários objetos. Aqui está a lista de símbolos que ele compilou a partir desse sonho curtinho. Dia, do lado de fora em uma planície gramada, luz solar, calor, emoções alegres, moral elevada, círculo, grama, tecendo, ação predominantemente feminina no sonho, passar através e a 11ª, segredo. Tudo isso, gente, dá para extrair só desse trechinho mínimo aqui de sonho. Então, olha só quanta mensagem ele não deve ter tido aqui, né? Fiquei até pensando, será que ele já não teve um vislumbre do paraíso, do local para onde ele iria? Mas isso é coisa de fã, né? Porque logo depois ele faleceu. Ele diz, fiquei imediatamente alerta após estudar o sonho e seus aspectos importantes. Esse sonho era de grande importância. A interpretação seguinte é bem subjetiva, mas escolhi usar a terceira pessoa ao relatá-la aqui. Essa pessoa é muito criativa, tecendo, né? O ato de tecer é sinônimo de criatividade. Muito de sua criatividade está relacionada com a espiritualidade, círculo, segredo. Embora esse trabalho venha trazendo grande satisfação para essa pessoa que tecia felicidade, ela logo vai entrar em uma nova fase desse trabalho, passando através do círculo de grama. O grande número de mulheres presentes, no sonho pode indicar várias coisas. A criatividade da pessoa emerge da mente psíquica, tradicionalmente considerada como feminina. B. A pessoa está envolvida no culto à deusa. E ou C. O sonho foi enviado por uma deusa, porque tecer é um símbolo familiar da deusa, né? E das Nornas, que também tecem a vida e a morte, penso eu, né? Acrescento eu e penso eu que era o caso do sonho dele. Mas a interpretação geral desse sonho parece ser: você logo vai entrar em um novo plano de consciência, ou irá encontrar um novo foco de expressão religiosa. E ele realmente foi para um novo plano, né? A interpretação de sonhos, gente, pode ser incrivelmente simples, desde que limitemos essa prática a nossos próprios sonhos. Interpretar os sonhos dos outros é difícil, a não ser que a gente tenha ali já estabelecido uma ligação psíquica forte entre nós, intérpretes, e o sonhador. Não é recomendado, mas com habilidade a gente consegue ser muito bem sucedido, especialmente quando a gente já tem essa intimidade ali com o cliente ou a pessoa em questão. Com a experiência vem a confiança. Analisar sonhos logo será tão fácil quanto abrir os olhos de manhã. E você pode muito bem se perguntar, por que esperou tanto tempo para começar? Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo, que é o capítulo 15. Um abraço a todos.